Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, galera. Vídeo de dica da rodada número 9. E galera, é uma rodada que é depois da data FIFA, então é uma rodada muito difícil porque pode ser que alguns jogadores não joguem. Mas nesse vídeo eu vou tentar abrir a mente de vocês, passar dados estatísticos, né? Que eu vou estar usando aqui o escala 10, beleza? Então, se você é novo por aqui, você precisa se inscrever no canal, galera. A gente tá numa fase espetacular, incrível, né? Então, inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nada, viu, galera? Meu cabelo tá meio bagunçado hoje, mas dá pra fazer o vídeo, beleza? A nossa última pontuação foi 69,68. Uma pontuação que eu acho que foi abaixo, viu? Poderia ser melhor. Mas deixa aí nos comentários quantos pontos você fez, se você zicou, se você mitou. Deixa aí. Mas no geral a gente tá bem, galera. 640 pontos, né? Uma baita pontuação. Patrimônio aqui 143 também. Excelente o nível de também aqui patrimônio, ok? E eu vou usar o escala 10 como eu falei aqui pra vocês, ok? Deixa nos comentários se você tá zicando, tá mitando, se você está gostando do nosso conteúdo que é incrível, né? E galera, eu queria pedir pra vocês o like, então o like ele é muito importante, então deixa o like aí, beleza? Antes da gente escalar aqui, galera, eu queria falar pra vocês, né? O nosso plano top 3 ele tá voando também muito, galera. O time meu em conjunto com o Nareco lá no plano top 3, né? Ele tá voando 667 no geral, né? Uma pontuação espetacular, incrível, né? A gente foi mal na última, né? Mas no geral é impressionante o nosso desempenho. E a promoção do plano top 3, né? Tá rolando aí, só procurar a gente que a gente vai fazer um belo desconto para vocês, ok? Conteúdo completo, quem tá lá tá feliz demais, fechou? Tem também o plano solo, galera, para quem deseja. A última a gente imitou, olha. A gente conseguiu valorizar quase 5 cartoletas. O nosso objetivo era valorizar, realmente era o principal objetivo. E a gente acertou bastante, né? A gente fez uma escalação aqui muito boa. A gente conseguiu botar aqui o Félix, né? O meio-campo, o único que decepcionou foi o Matheus Pereira, mas olha aqui, uma apostinha no Savarino, o Andrés Gomes foi o nosso capitão lá, né? A gente acabou apostando no Borrera para ter feito mais, né? Infelizmente não fez, mas foi um 4,5 pesolano. No final a gente foi muito bem, né? E conseguimos valorizar. E esse é o plano solo meu, um time que está em recuperação, né? Impressionante e tá na promoção, viu? R$ 59,90 para quem deseja tá entrando pro nosso plano solo. Galera, o nosso time de valorização tá impressionante aqui, né? Incrível, né? As pontuações dele você tá perdendo, viu? É um time que tem cartoleta e tem valorização. Não vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cartofute valorização. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, gente. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá voando. Na última rodada, 71 pontos e mais 7,25 cartoleta, né? É impressionante, né? Que esse time ele vem fazendo. Ele, no total, gente, não tem como mostrar aqui. Acho que não tem como. Mas é um time que tá numa pontuação geral espetacular, né? Ele tem quase 700 pontos, quase 190 cartoleta, é incrível também, beleza? Mas enfim, bora iniciar o nosso trabalho, galera. O link tá na descrição para quem deseja aderir nossos planos de sócio. Fechou? Então vamos lá. Para começar, eu vou vender toda essa equipe, beleza? Time vendido com sucesso. Vamos começar aqui com goleiros. Eu vou usar aqui os dados estatísticos do escala 10, né, pra gente começar. E para começar, galera, o Mirassol ele cede muito para goleiro. Nos últimos 5 jogos, né, é impressionante que os goleiros foram tudo bem, olha. O Lucas Arcanjo foi bem. Foi muito bem também o Pedro Rangel. O goleiro do Palmeiras foi bem, né? Teve até o goleiro do Cruzeiro, o Cássio, que foi bem, foi muito bem. Então é impressionante, né, que os goleiros que jogam contra o Mirassol, ele consegue bons resultados, né? E fora de casa também o Mirassol consegue ceder também ótimos resultados, então o goleiro do Botafogo seria uma opção muito boa para a rodada. Dando continuidade aqui,
A gente tem um cedimento aqui, galera, do Corinthians, né? Corinthians fora de casa costuma ceder para goleiros, né? Não é aquele cedimento espetacular, mas é um cedimento que pode ser uma boa aí. Quem sabe o goleiro Fábio do Fluminense, fechou? Galera, mas sinceramente, os dados estatísticos não me animam muito, né? O Vitória até que cede, né? Pensando aí no Matheus Cunha, pensando até numa valorização, já que ele tá barato, né? Mas de resto, tem aqui o Grêmio, cede mais ou menos também, né? Pensando aí no Carlos Miguel. Mas o cedimento, assim, não me agrada muito não, viu? Sinceramente, o único que é melhor aqui é justamente para goleiro do Botafogo. Fechou? Então vamos lá. Galera, eu não vou fugir desse dado estatístico, né? Como o Mirassol ele vem imitando goleiros e eu vou ficar com o goleiro mais em conta para economizar. Eu vou ficar com o Raul no momento, beleza? Então o Raul vai ser o meu goleiro do Botafogo. E no banco de reserva eu vou ficar com o Matheus Cunha do Cruzeiro aqui também. Fechou? Então é isso. Zagueiros, galera. Na zaga, a gente tem boas opções para zagueiros, viu? Muito boas mesmo. E a gente vai ver alguns dados estatísticos aqui para vocês, tá bom? Vamos ver aqui uns dados estatísticos. Vamos lá. Para começar, mais uma vez você tem o Mirassol cedendo muito para zagueiros, ó. Nos últimos 5 jogos é o time que mais cede. Então Arboleda, Arboleda não, gente, que Arboleda, que Ferrarese e o Barbosa pode ser peças muito boas para a rodada, né? Mas o Botafogo não tá tão confiável, né? Tá sem técnico, então, como eu já botei o goleiro Raul ali no gol, eu não quero botar mais um defensor ali do Botafogo, não. Então, eu vou passar. Mas você tem aqui o time do Vitória que cede muito para zagueiro, ó. Os zagueiros do Grêmio foi muito bem contra o Vitória. Você teve os zagueiros do Bahia, o Gabriel Xavier foi mais ou menos. E teve aqui também os zagueiros do Palmeiras que imitou contra o próprio Bahia, né? Então pode ser uma boa. O Fabrício Bruno, ele que tá inclusive desvalorizado, né? Pode ser uma opção viável. Eu acho que esse Cruzeiro do Arthur Jorge tem tudo para ter uma grande evolução, na minha opinião, ok? E aqui, galera, a gente tem o quê? Tem sedimentos, por exemplo, do Remo, né? Então eu acredito que possa ser uma boa opção zagueiros, galera, do Santos, né? Inclusive tem o Lucas Veríssimo, né? Que estreou, né? Tá bem apto aí, pode ser uma boa, né? Normalmente os zagueiros vai muito bem, né? Obrigado contra o Remo, né? O Remo é um time que cede muito desarme, cede finalização, até gols para zagueiro, por isso que eu vejo aí uma boa opção do Lucas Veríssimo. Fechou? Então vamos lá. Dando continuidade. Aí o sedimento, galera, ele já não é tão bom, né? Você tem aqui o do Grêmio, que é um sedimento até que fora de casa, mais ou menos, né? É, E tirando isso, sinceramente, você não vai encontrar tanto dado estatístico bom, né? O Corinthians não cede, né? Eu acho que eu paro por aí, viu? Mas vamos lá. A minha escolha de escalação de zagueiro por enquanto, né? Eu tô pensando realmente ter alguém do Santos, né? Eu acho que o Lucas Veríssimo deu uma consistência nessa zaga do Santos contra o Remo. Então, já que eu quero ter alguém aqui, e ele precisa de 3,85 pensando na valorização. Então eu vou ter o Lucas Veríssimo aqui do Santos, beleza? E o meu outro zagueiro, galera, eu pensei em ter alguém, né? Aí eu pensei no Murilo, né? Do Palmeiras, né? Foi o primeiro cara que eu pensei. E o outro que eu pensei também seria alguém do Botafogo, mas já tem um goleiro, então não dá para arriscar tanto nesse exato momento. Tem o Fabrício Bruno também, que pode ser interessante também para a rodada, né? Não é loucura. E tem o James, né? Do próprio Fluminense também, que eu vejo com bons olhos também para a rodada, né? Já que o Corinthians vai ter o desfalque do Memphis, né? E o Fluminense dentro de casa é um time muito forte, né? Então tem esse outro dado estatístico favorável aí para esses zagueiros, ok? Mas eu vou acabar optando pelo Murilo do Palmeiras. Ele dentro de casa ele vem muito bem, né?
Inclusive, a média dele como mandante é 8,83, né? Uma pontuação incrível, então vai ter que ser o Murilo aqui, então, junto com o Lucas Veríssimo, beleza? Aí no banco eu vou escalar aqui o James, tá bom? James do Fluminense vai ser meu zagueiro, ok? Nas laterais, eu vou começar aqui agora primeiro com lateral direito. Lateral direito. Depois a gente vê lateral esquerdo. Lembrando, galera, que a análise completa sempre é na live, fechou? Desculpa, gente, perdão, viu? Vamos lá. Na lateral direita, você tem um cedimento absurdo do Remo, galera. O Remo é um time que cede absurdamente para lateral direito, né? Os laterais direitos costumam mitar contra o Remo, né? E pode ser que seja uma boa Igor Vinícius para quem confia. Eu, particularmente, não confio em dois jogadores aqui do Santos, viu? Eu acho que um tá de bom tamanho, né? Que já foi o Lucas Veríssimo, né? Então tá ótimo. Da mesma forma, você tem o Mirassol cedendo muito para lateral direito. No caso, pro Vitinho, seria muito interessante. É aquela mesma coisa, Botafogo sem técnico. Eu acho que pode aprontar o Mirassol, né? E só um defensor tá ótimo. Então já tem o Raul, então não tem como colocar. Fechou? Mas aí você tem um segmento muito bom, né? Aqui do Vitória, mas fora de casa, a Vitória não é de ceder tanto, né? Pensando no lateral direito. É... E eu acho que é por aí, galera, em termos de lateral direito. Normalmente os laterais esquerdos eles destacam mais, né, do que os laterais direito, na verdade, esse ano, né, gente? Então, sempre costuma se destacar mais. Vamos lá. Na lateral esquerda, aí sim, galera. A gente começa a aparecer alguns dados estatísticos, né? E o Vitória é o time que cede muito fora de casa para lateral esquerda. Ó, você teve o Marlon com 9,50, né? Depois o Caio Paulista 8,80. Você teve o próprio Juba 2,4, uma mitada do Piquerez. Então, os laterais esquerdos realmente costumam ir muito bem contra o Vitória, né? É, também eu posso citar o cedimento aqui do próprio Atlético Paranaense, cara. O time do Atlético Paranaense, né? Ele costuma imitar laterais esquerdos, né? Muito bem os laterais esquerdos. E eu poderia citar aqui também o Luciano Juba, né, galera? Que é um cara que bateu o último pênalti, um cara que o Rogério Ceni falou que ele vai continuar batendo pênalti, não vai mudar em nada, mesmo ele ter perdido o pênalti. Eu acho que foi até mérito mais do goleiro do que demérito do Juba nesse pênalti que ele bateu, né? Então, eu acho uma boa, né? O Luciano Juba. Você tem aqui também o do Grêmio, um ótimo cedimento aqui pro Piquerez também, para quem que deseja colocar, porque o Grêmio costuma imitar a lateral esquerda. Olha aqui, os laterais esquerdos vai muito bem. Obrigado, né? Então, pode ser muito interessante, por sinal, né? E aí você também tem até o próprio Escobar, né? O Remo ele também cede um pouco, né? Então laterais aqui, principalmente lateral esquerdo, eu acho que não falta, né? As opções são muitas, muitas mesmo. Você tem Piquerez, você tem Luciano Juba, você tem o Kaique Bruno, você tem o Escobar, né? Pelo dado estatístico que a gente está vendo também, é muito interessante. O próprio Juninho Capixaba pelo cedimento do Flamengo. Então, opções não falta aqui para laterais esquerdo, beleza? Deixa eu só filtrar aqui, galera. Deixa eu dar uma filtrada aqui. Agora eu vou baixar aqui para baixo. Por quê? Porque o meu primeiro lateral que eu vou escalar é o Kaique Bruno, né? Tá na seleção, mas eu acredito que ele chega a tempo para jogar esse jogo, né? Claro que novo técnico, né? Um técnico não vai trabalhar com ele. Pode ser que talvez que comece no banco, né? Mas por enquanto eu vou manter o Kaique Bruno, ok? E o meu outro lateral, galera. Eu pensei em ter alguém do Fluminense, no próprio René, que tá na fase espetacular, né? Mas o problema é que o time do Corinthians não cede muito para lateral esquerdo. Aí me fez desistir de colocar essa opção. O Igor Vinícius, muito bem. O dado estatístico é muito bom pro Vitinho também, né? Que a gente viu. Mas eu, por enquanto, tô na ideia de colocar o Luciano Juba na minha equipe nesse exato momento, galera. Até visando também um pouco a valorização.
é um cara ofensivo, o Atlético Paranaense cede para aquele lado, o time é o forte, né? Então, eu vou botar ele e no banco de reserva eu vou botar o William, né? Se caso não jogar o Kaique Bruno, eu tenho um William aqui no banco de reserva que substitui o Kaique Bruno. Fechou? Então, vamos pro meio-campo. No meio-campo, gente, a gente tem os seguintes dados. Vamos lá. Eu acho que cedimento para meio-campo não é aquele espetacular da gente levar no ponto no pé da letra, né? Mas vamos lá. Cedimento, se a gente for escalar aqui, a gente tá lascado. O Vasco cede muito, mas ninguém é doido que coloca jogadores do Curitiba. Aí você tem um cedimento aqui do Corinthians, né, nos últimos 5 jogos, mas fora de casa o cedimento ele cai bastante, né? Você tem um cedimento aqui do Vitória, né? Então o Vitória ele costuma ceder principalmente fora de casa para meio campo. Pode ser interessante por Matheus Pereira, né? Apesar do Matheus Pereira não estar numa fase muito ruim, galera. Muito ruim a fase do Matheus Pereira, né? Impressionante que ele caiu nos últimos jogos, né? Caiu junto com o Tite, né? Por sinal. Você tem um cedimento muito bom do Atlético Paranaense, né? Então, eu acho muito interessante o Jean Lucas, né? Ele que vive uma fase muito boa, desarmando muito, né? Muito boa fase do Jean Lucas, então pode ser interessante aí para a rodada. Além disso, galera, o Grêmio ele cede mais ou menos. John Arias, não sabe nem se o John Arias chega a tempo para esse jogo, né? Que ele tá com a seleção colombiana. Realmente, o meio-campo talvez seja mais complicado de escalar por muitos desfalques, né, galera? Porque muitos jogadores estão com suas seleções e isso pode influenciar muito, ok? Mas vamos lá. O Neymar, galera, o dado estatístico pro Neymar é mais ou menos, tá bom? Mas deixa eu colocar aqui, vou filtrar, botar aqui em dúvida, porque a gente não tem certeza todo jogador que vai a campo. Mas vamos lá. O primeiro cara que eu vou botar aqui contra o Remo, galera, dentro de casa, muito difícil ter sem Neymar. Tem que ter ele no time, então ele inclusive vai estar aqui no nosso time, beleza? Galera, pra quem não sabe, galera, eu tenho um sinusite, tá bom? Sinusite, depois de muito tempo pra descobrir o que eu tinha, eu descobri que eu tenho sinusite e infelizmente é horrível, viu? Quem tem sinusite sabe do que eu tô falando, né? Porque eu quero. Infelizmente eu tento o máximo possível e eu só consigo ter esse sintoma que eu tô tendo aqui durante a live, né? Infelizmente, né? Como eu falo muito, né? Aí acabo tendo esse sintoma, viu? Mas vamos lá. Neymar vai ser o primeiro jogador que eu vou ter aqui na minha equipe, ok? Eu queria ter alguém do Palmeiras, né? O Andrés Pereira, né? Até que a fase dele não é tão ruim, né, galera? Mas é 880. Olha, é 880, né? Um jogo ele vai bem, outro jogo ele vai mal. O Arias é um cara que eu queria, né, ter, mas a gente não sabe se chega a tempo, né, do jogo da seleção da Colômbia, viu, galera? Então é um outro detalhe. O Matheus Pereira, pelo dado estatístico, e por ser um novo técnico e por ser contra o Vitória, eu quero ter, beleza? E o outro que eu vou botar aqui vai ser o Lúcio, galera. O Lúcio Acosta tem uma média de 8,55 como mandante, né? A média dele é fenomenal, é impressionante. E é um cara que mesmo com o amarelo fez 3,50 na última, né? Eu quero ter também. Então, fechei meu meio aqui. Matheus Pereira, Neymar e Lúcio Acosta. Fechou? No banco de reserva, eu vou ficar com o Barreal do Santos, tá bom? Vou ficar com ele aqui. Ele que tá tendo uma minutagem bem alta com o Cuca. Então, vamos agora pro ataque. Sinceramente, se a gente for levar muito em consideração também os dados estatísticos aqui no ataque, eu sinceramente tenho minhas dúvidas, viu? Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Vocês vão entender agora. Por quê? O Remo é o time que mais cede para atacante. Então, na teoria, se for para levar nos dados estatísticos, teria que ter o Gabigol. Na prática, sim, né? Na prática, não. Na teoria, sim. Agora, na prática, eu tenho minhas dúvidas, viu? Tenho minhas dúvidas. Beleza? Aí você tem um segmento absurdo do Mirassol, mas aí você não tem atacante confiável do Mirassol, né? Ou do Botafogo. Então não dá pra levar muito isso a sério, né? Aí o Grêmio, sim, ele é um time que cede fora de casa, que seria interessante tanto pro Vitor Roque, tanto pro Flaco, né?
Lembrando que o Flaco tá com a seleção da Argentina, não sabemos se chega a tempo, né, para esse jogo também. Tudo isso leva em consideração aí, ok? O Vitória, galera, é um time que não costuma ceder para atacantes. Inclusive, eu acredito que o Caio Jorge já volta a jogar, porém, quem lembra do nosso querido Carlos Vinícius que negativou contra o Vitória, né, galera? Então, uma deixa aí que eu deixo para vocês, né, em relação a isso. E o próprio Pedro negativou contra o Remo, viu? Também é um outro detalhe aí, ok? O Corinthians não é de ceder tanto assim para atacantes, né? Então, lembrando do atacante do Fluminense. E é isso que eu tô falando, galera. Se for levar em consideração o sedimento aqui, a gente tá lascado, né? A gente, inclusive, vai se contradizer. Agora, a Chapecoense é um time que cede bastante, né? Eu acho interessante, talvez, ter o Hulk aqui nas escalações. Beleza? Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui como dúvida também, beleza? Subindo aqui, vou filtrar, depois eu vou descer. Show de bola. Eu quero ter o Vitor Roque contra o Grêmio jogando em casa. Preciso ter ele, ok? Preciso ter. É, Pedro, galera, pode ser uma boa? Pode ser uma boa, viu? Tirando o jogo ali contra o Remo, todos os jogos ele pontuou muito bem, né? Inclusive esse jogo contra o Corinthians, ele foi muito bem. Tem o Flaco também que pode ser interessante, né? Mas como eu falei. Caio Jorge contra o Vitória, né? Tá em dúvida aqui, inclusive. O próprio Hulk contra a Chapecoense, não acho loucura, né? Então, várias opções você vai ter aqui. O Gabigol, né? Pelos dados estatísticos, seria a melhor opção de atacante para rodada. Então, opções você vai ter a rodo, né? Aqui, né? Como diz o ditado. Ok? Mas vamos lá. Os meus atacantes, eu já botei o Vitor Roque, né? Aqui. Eu vou agora. Galera. Eu tô em dúvida. Se eu botar. Eu não sei. Eu vou fazer isso, galera. Eu vou. Ou não. Por enquanto eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o Pedro. Cara, a minha cartoleta não vai dar, gente. Já tô até vendo, ó. Não vai dar minha cartoleta. Não vai dar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui o Caio Jorge. O Hulk. Beleza. E vai sobrar pro meu reserva de luxo o Gabigol. Cadê Gabigol? Tá aqui, ó. Show de bola. Aí eu vou sobrar 8,37 para técnico, galera. Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa aqui pra gente botar um técnico melhor. Por enquanto, como é um esboço, né? Não vou focar muito nisso, não. Até a rodada eu foco melhor nisso, tá bom? Vou botar um técnico que dá aqui. Eu tenho um de uma pose, esse aqui eu não quero. Do Mirassol também não quero. O Fernando Seabra contra o Vasco sem desfalcado. O Vasco provavelmente não vai ter o André Chance, Gomes, é o melhor jogador para mim do Vasco. Pode ser uma boa, viu? Paulo Pelozano dentro de casa, o Inter pode ser que embala, né? Então eu vou ficar com o Paulo Pelozano aqui do Inter por enquanto. Mas isso aqui é só esboço, como eu tô falando pra vocês, né? Eu acho que os melhores técnicos pode ser o do Cruzeiro, pode ser o do Santos, até mesmo do Bahia, né? E o Palmeiras, né? Os melhores pra mim nessa visão é esse. Então, como é só esboço, né? Vamos ficar com o Pesolano aqui. Capitão por enquanto no Vitor Roque. Fechou? E por enquanto a escalação é essa, né? A escalação com Raul no gol, né? Veríssimo Murilo, Juba, Kaique Bruno, Neymar, Matheus Pereira e Lúcio Acosta, Hulk, Caio Jorge e o Vitor Roque de capitão, Matheus Cunha, William, James, Barreal e o Gabigol ali no banco de reserva. Beleza, galera? Então esse é meu time. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Lembrando que é só o esboço. Vai sair um outro vídeo aí, a gente atualizando, a gente tem mais informação. Mas eu não queria deixar vocês sem nenhum esboço aí. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço e fui!